Salve, salve galera tricolor, esse aqui é mais um corte das lives aqui do canal Tricolor em Pauta. Estou ao vivo de segunda a sexta às 18h30 para falar tudo sobre o São Paulo, então se inscreve aí, deixa seu like e aproveita esse corte. O Rubens falou aqui, boa noite, Celtão, beleza? Esse time que jogou para levar o Campeonato Brasileiro, ok. Mas para as Copas tem que ser um time mais cascudo com todos os titulares, que saiba sofrer. Essa é a minha opinião. Vamos colocar na tela? Esse é o time de ontem, certo? Vamos pegar esse time de ontem e aos poucos colocando os titulares. Sem sacanagem, é que o Rafinha é da posição. Rafinha é capitano. E o Ferrares não joga o segundo jogo. Se o Rafinha tiver uma unha encravada, um probleminha que fosse, eu não hesitaria em colocar o Ferrarese. O Igor Vinícius ofensivamente ajuda, mas defensivamente deixou muito a desejar esse ano e, né, a música do Tim Maia, Ela Partiu, poderia ser pra vida do Igor Vinícius também. Ela partiu, sumiu, não sabemos. Aí a gente tem aqui a Arboleda e, na teoria, é o Alan Franco. Como o Alan Franco não está disponível para quarta-feira, eu iria ou de Ferrarese, que foi muito bem como lateral, ou o próprio Sabino. Qualquer um dos dois, eu vou falar aqui sem sacanagem. Qualquer um dos dois que o Zubeldia colocar na quarta, seja Ferrarese ou seja Sabino, merece a oportunidade. Qualquer um dos dois. Mesmo com ele inteiro, viu, Júlio? Mesmo com o Igor Vinícius inteiro, eu não hesitaria em se o Rafinha tiver qualquer problema pôr o Ferrarese. Prefiro o Ferrarese do que o Igor Vinícius. Ele tem uma relação sobre o William Gomes. O Maurício falou que ele tem uma vantagem em relação ao Ferreirinha, finaliza melhor. Aparenta mesmo, Maurício. Óbvio que o Ferreirinha é mais habilidoso, mas o William Gomes parece que finaliza melhor. O Michel jogou improvisado, gente, foi bem, mas é o primeiro jogo no ano que ele faz bem. Se o Wellington tiver uma perna danada, né, não uma perna ruim, eu iria de não tem o Patrick também, não tem quem ir, então tem que ser o Michel mesmo, que fez a primeira partida decente do ano. Vamos falar a verdade também. Pô, chorou, foi triste pra caramba. O Marcos Antônio foi bem também, mas. Pô, tirar o Bobadilha depois daquele gol em Copa Libertadores, Bobadilha subindo de produção, dá até pra você fazer qualquer hora um três volantes aí com o Luiz Gustavo, o Bobadilha e o Marcos Antônio e ninguém fica sobrecarregado. Aqui, gente, eu faria isso aqui. Cadê o ratinho? Eu faria isso aqui pra quarta. Lembrando, o Alan Franco não está aqui porque não pode jogar. Celso e o Luciano! Cadê o Luciano? Cadê o titular? Cadê o 10? Cadê o artilheiro do time no ano? Entendam de uma vez por todas, eu adoro o Luciano, eu adoro a provocação, o chute em bandeirinha, eu não tenho problema com isso. O que eu tenho problema com o Luciano são os cartões por reclamação desnecessária, o famoso cartão bobo, a falta que ele fez no Felipe Anderson, correta, porque o Felipe Anderson ia pra dentro, podia chapar, podia fazer o gol, podia dar um passe, tava certinho pra fazer a falta ali. E o chute na bandeirinha é porque ele é perseguido mesmo, né? O Rafael Veiga chutava a bandeirinha pra comemorar e não tomava cartão, né? O problema foi contra quem o Luciano fez. Eu não tenho o menor problema com isso. Só que o Luciano, quando joga nesse esquema atrás do Caleri, quando a bola tá no meio-campo, se tivesse no pé, acho que foi até o comentarista que falou isso também do Premier. Se fosse o Luciano ali, onde o Lucas estava, o Luciano não teria capacidade de fazer aquele passe. O Luciano tem capacidade de finalização. O Luciano era um 9 barra 11, né, barra 9, um centroavante às vezes, principalmente no Fluminense. Foi jogar de 9 no Grêmio e não conseguiu. E aqui no São Paulo sempre foi segundo atacante e em poucos momentos um 9. Mais um finalizador. Quando ele joga na meia, de meia atacante, ele ajuda, volta para marcar. Não é nem esse o problema. Mas quando a bola tá transitando do campo de defesa pro campo de ataque e passa por ele, não sai coisa diferente. O máximo que ele vai é abrir pro Wellington ou abrir pro Ferreirinha na esquerda. Ele não teria capacidade de fazer o passe que o Lucas tem, por exemplo. Que o Lucas é esse meia atacante. O Lucas pode ser esse meia. O Lucas tem essa capacidade técnica. Ele poderia ter se livrado dos dois marcadores e iniciado uma jogada, iniciado uma corrida. O que ele fez? Ele tirou um passe de letra do nada, um passe de calcanhar do nada pro Eric partir em velocidade e não tinha. Porque chegou o volante, chegou um, chegou dois em cima do Lucas. Do nada ele tira aquele passe, deixou o campo aberto pro Eric. Aí o zagueirão correndo pra trás e pensando fudeu. O zagueiro pra trás correndo e pensando fudeu.
Desculpa o palavrão, tá, gente? Segunda-feira, 7h17 da noite, mas pô, o zagueiro correu pra trás e pensou, ferrou. O zagueiro andando pra trás, ferrou. Ferrou, tem o Caleri aqui, tem o menino que acabou de fazer um golaço aqui, uma correria danada, o William Gomes. Ele pensou, lascou. O Lucas tem essa capacidade. Não é nada contra o Luciano, não é por causa de chute em bandeirinha, não é nada disso. Mas é o que o Andrew Costa falou. Se fosse o Luciano, ele até tentaria um calcanhar, ia entregar de graça pro adversário, como fez. Há uns tempos atrás, eu não lembro o dia, tá? Mas ele deu uma dessa aí que o Alisson ainda tava jogando, então faz tempo já. O Alisson só faltou botar a mão na cabeça e falar: Luciano, meu querido, meu parceiro, faz isso lá do meio pra frente, cacete. Aqui não. Se o cara toma a bola, o Arboleda também deu uma arrepiada geral ali. Eu faria isso aqui. Ah, Celso, mas já o William Gomes. Pô, o moleque voltou bem pra marcar. Finaliza bem. É a mesma característica do Ferreirinha. Você vai ter outro velocista ali pela esquerda. Por que não? Talvez esteja cedo, talvez esteja cedo. Mas não ficou óbvio que o Lucas não é só o jogo de ontem, não é só contra o Goianiense. Volta aqui pra mim na tela, Cação. Eu sei que vocês vão falar, pô, Celso, mas era o Vitória. O Vitória, não sei o quê. Não, não é porque era o Vitória. Contra o Flamengo, no Morumbi, o Lucas também jogou ali e rende muito mais. Rende muito mais. O Lucas não é pra ficar correndo atrás de lateral. Quem é pra fazer isso é o Rato. Quem é pra fazer isso é o próprio Willian, que tem 18 anos. O Ferreirinha, que tem 25. Não é pro Lucas fazer isso. Não é pro craque do seu time ficar correndo atrás de lateral. Tudo bem, eu concordo. O Luciano é artilheiro da equipe na temporada. O Luciano finalizando ajuda muito. Pentelha, provoca o adversário. Só que quando a bola tá aqui no meio campo, onde tá o Lucas, antes da gente chegar no ataque, ele não produz. Quando tá pelas laterais, quando ela tá com o Feirinha, quando ela tá com o Rato, quando o time vai avançando pelas laterais, com o próprio Lucas, a gente vai avançando e o Luciano se projeta ali próximo do Caleri, se projeta próximo à grande área, aí o Luciano pode fazer alguma coisa, porque ele tem o chute de fora da área, ele tem capacidade de finalização e não é pouco, ele é um ótimo atacante. Atacante. Ele é um bom, talvez pro futebol brasileiro hoje, um ótimo finalizador. Um 11. Pra jogar ali, você tem o Lucas. Pode ser o Eric aqui na do William, pode ser outro aqui pra correr. O Michel, eu acho que apesar da boa partida como lateral, foi melhor marcando do que atacando, tá? E outra coisa, o Michel chegou a jogar de lateral com o Carpini. O que que a gente falava aqui? Um horror. Por quê? Porque o esquema do Carpini, Alisson lá, Pablo Maia aqui, um time todo descompactado. Ontem o time muito mais organizado do que a gente era meses atrás com o próprio Carpini. O Michel conseguiu fazer alguma coisinha, conseguiu, né, não comprometer, passou ali, fez os bons desarmes, ajudou, correu os 90 minutos, claramente, defendeu muito bem, porque era um time desorganizado do Carpini. A gente, 4 meses de trabalho, a gente viu, estamos vendo um trabalho sendo construído. Eu sei que tem umas pessoas que não gostam do Zubeldia. Pô, o Zubeldia se contenta com o resultado. Eu prefiro um técnico que prefere o resultado do que um que, vamos praticar um futebol lindo, vistoso, maravilhoso e ser eliminado de tudo. Eu prefiro um cara, ó, a gente tem que fazer isso aqui. Porque eu sou da escola Muricy Ramalho. Escola Muricy Ramalho era 1-0, acabou, 3 pontos, ninguém vai fazer nada contra a gente. Tanto que ontem o Jandrei, tirando o momento do pênalti, mal sujou o uniforme, rapaziada. Mal sujou o uniforme.